queria afirmar esse pensamento, porque aqui Jesus Cristo está lá no poço, em Samaria, falando com uma mulher samaritana. Nós sabemos, né, que essa é a agenda de Jesus Cristo. Isso não foi por acaso que aconteceu. Muitas vezes nós pensamos, essas coisas aconteceram na minha vida por acaso. Nada acontece por acaso na vida de um filho de Deus. Então, grave o que estou falando para você, tudo acontece, tudo tem um propósito, tudo tem para aqueles que amam a Deus. Um propósito para aqueles que amam a Deus. Talvez alguns propósitos, algumas provas são difíceis, mas se você tiver tranquilidade e paz, você vai ver o propósito de Deus fluindo. É difícil dizer isso, mas vou dar um exemplo, né? Com José de Egito, um jovem com tantos sonhos, com tantas coisas para realizar, mas ele tinha sonhos, ele tinha visões, ele contava com seu pai, contava com seus irmãos, e ele não era compreendido. Foi vendido como escravo, foi para o Egito, ficou 14 anos preso numa prisão do Egito, injustamente, mas tinha um propósito. Muitas vezes, para ser amadurecido, são amadurecidos com muitas provas, muito rápido, muitas coisas acontecendo, e isso amadurece você a poder compreender. E ele se posicionou, ele sabia quem era o Deus dele, ele lutou muito sobre isso. E Deus depois colocou ele como um governador do Egito. Mas houve que amadurecimento na transição. Como podemos ser um governador sem ser moldado no nosso caráter, né? Como somos donos de tal coisa sem ser moldado no nosso caráter? Então, Deus teve que imprimir isso na vida de José, né? E muitas vezes somos assim, somos provados. Por isso que eu falei que nós saímos da quinta costela de Jesus Cristo. Jesus é o noivo, nós somos a noiva que foi derramada através de sangue, água e espírito. Por isso que quando você lê as mensagens, você logo percebe um plano dizendo assim, Cristo morreu, nós morremos, porque somos a noiva. Cristo, ele ressuscitou, nós ressuscitamos, porque pertencemos a ele. E isso é importante você saber, porque isso nos conecta mais ainda na eternidade. E a eternidade faz parte de você. Então, quando chegamos a esse ponto, eu quero falar agora um pouquinho sobre essa questão ali que Jesus está no poço. Pedindo água para aquela mulher que está no poço. Sabemos que o horário é às 10 horas. Sempre as donzelas vêm antes. Sabemos que tinha a mulher com essa situação que ela estava vivendo. Mas Jesus veio para esse encontro. E ele fala para os seus discípulos: vamos comprar alguns alimentos na cidade. Enquanto ele ficou aqui. Nem eles entenderam. Talvez se nós tivéssemos lá Jesus naquele momento, também não íamos entender aquilo. E chega esta mulher, e ele pede água para ela, e ela já entra em uma ação que eu fico pensando, né? Ela entra numa ação, irmãos, isso acontece muito. É dizer assim: você é um judeu, por que pede água para mim? Havia uma separação entre os dois povos. E um não se entendia com o outro. Mas Jesus veio para fazer a reconciliação. Aqui só. E ele usou uma mulher para entrar na cidade e dizer assim: não é isso que vocês falam? Ele falou tudo da minha vida. Então ele é um profundo. Ela entra na cidade falando isso.
E eles vêm para reconhecer quem é esse Jesus. E diz a história, para aproximar esse pensamento para vocês, que ele entra na cidade, fala com eles, conversa com eles, manifesta a palavra e eles agora começam a crer em Jesus Cristo. Eles não precisam mais dela para crer em Jesus Cristo, mas sim agora eles creem. O que acontece aqui? É a palavra que faz você crer. E a manifestação, por isso que o Mormon gosta de dizer assim, a manifestação da palavra faz você crer. E isso é uma coisa, em nosso tempo, esquecida, muito esquecida, porque isso, você quer um Cristo que estava vivendo há 2000 anos atrás, que estava andando na Galileia, e ali se manifestando junto com os discípulos, e fazendo cura, e fazendo isso, e andando para lá e para cá, e você quer esse. Mas esse mesmo Jesus que andou na Galileia, hoje ele está aqui, através do Espírito Santo, através da unção da palavra, da manifestação da palavra. Você não pode rejeitar isso. A palavra está aqui se manifestando, e ela tem o seu curso em direção ao teu coração. Mas nós gostamos de esse é o ponto. E aqui está a condição. Lá no verso 27 vai dizer: e nisto vieram os seus discípulos, admiraram de que tivesse falado com uma mulher, todavia nenhuma lhe disse. Nem perguntaram a Jesus, ou porque falavam com ela. Eles sabiam quem era aquela mulher, eles sabiam que ela tinha uma má fama, eles sabiam tudo isso, por isso que eles não perguntaram a Jesus e ficaram admirados de Jesus falar com uma mulher. E no 28 ele diz assim: ó, deixou, pois, a mulher o seu campo e foi à cidade dizer àqueles homens: vim e veio um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela tinha uma revelação, ela tinha um conhecimento da palavra que dizia: não é esse o profeta? Não é esse o Messias que vocês tanto falaram? Ele falou tudo o que estava dentro do meu coração. Assim aconteceu, irmão, assim Deus faz conosco. E preste uma coisa, atenção. A rainha de Sabá viajou pelo deserto, ficou tantos meses viajando até chegar a Salomão. E Salomão falou tudo o que tinha dentro do coração da rainha de Sabá. Porque havia uma sabedoria em Salomão. Ele pediu o quê? Sabedoria. E ali estava o espírito de sabedoria, que é o espírito de Cristo. Por isso que Jesus, o irmão Branco, não há um aqui que está aqui hoje maior do que Salomão. Aí a gente deve entender por que ele está se expressando assim: não há um maior do que Salomão. E no restante ele vai dizer assim, ó: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come, come. Porém ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Tem uma comida que tenho que comer, e vocês não sabem. Então os discípulos diziam uns para os outros: trouxesse um pouco de algo para comer? Trouxesse algo para comer? Trouxesse algo para comer? Trouxesse algo para comer? E Jesus está falando assim: eu estou comendo uma comida que vocês não sabem. E essa noite é essa comida que nós devemos comer, que é a sua palavra. Que hoje possamos comer ela, ela possa fazer vida eterna em nós. E Jesus ele está falando isso aos discípulos. Então eles ficaram assim: você trouxe alguma comida? Você trouxe alguma comida? Por isso que agora ele vai dizer isso que nós lemos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar as suas obras. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos poder fazer isso pela graça e revelação e pela fé em Cristo Jesus. Amém. Então, esse é o meu assunto dessa noite. Porque a Escritura diz assim: Elias saiu e completou o seu ministério com 8 milagres. E
Eliseu, ele tinha que cumprir a escritura, porque ele fala que pediu porção dobrada. Já pensasse? Você teria coragem de pedir porção dobrada a Deus? Amém. E ele pediu. Então, 8 dobrou, ele tem que ter 16 milagres nessa estrutura. Mas eu não estou importando na questão de Eliseu. Eu quero mostrar uma coisa para você. O próprio Jesus Cristo fala para você, igreja: eu vou para o Pai. E você fala maiores coisas. E onde está a igreja? Ô igreja, onde está você? O que está acontecendo? O que precisamos para cumprir o nosso decreto que Jesus diz: eu vou para o Pai e vocês falam maiores obras. Amém. Então foi dado à igreja uma porção dobrada do seu Espírito sobre nós, que é, quando eu falo igreja, eu estou falando sobre noiva. A noiva de Cristo recebeu uma porção dobrada. Amém. De Deus. E isso pertence a nós. Você consegue entender isso? Você quer essa porção dobrada? Amém. Amém. Aí dentro da palavra. Essa palavra. Por isso que ele usa assim, ó, na mensagem, Elias e Eliseu, ele diz assim: um belo tempo da igreja, quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez grandes obras e grandes maravilhas. Elias, quando esteve aqui, ele fez grandes obras, mas Eliseu tinha uma porção dobrada no seu espírito. Elias fez 8 milagres, Eliseu fez 16 milagres, porção dobrada, perfeita da igreja. E o próprio Jesus fala sobre isso. Farão coisas maiores. E aonde estão essas coisas maiores? Aonde está? O que está acontecendo? Falta fé? Falta fé. Você lembra quando falando, quando ele estava falando do sábado, que Jesus teve que deixar a fé que ele tinha para aceitar o que o Pai queria, o projeto do Pai, que era ir para o Calvário e morrer no Calvário, e ele venceu tudo aonde? No Getsemane, numa luta mental, que ele chegou a suar gotas de sangue. Você percebeu aqui o que está acontecendo? Muitas vezes nós temos nossos motivos, nossos objetivos, nossas coisas do dia a dia, cotidiano, nossas famílias, tudo está envolvido. Mas Jesus falou assim, ó: não seja feita a minha vontade, Pai, mas seja feita a tua vontade. Será que o Espírito Santo nunca tocou isso em teu coração? Será que ele nunca falou em tua vida isso? Ou calamos a voz de Deus em nossas vidas? Não, é muito para mim, não vou fazer isso. Calamos a voz? Sabia que não tocar a voz de Deus? Você que se afasta de Deus, você não quer ouvir Deus, e as coisas vão ficando para trás. E quando você diz isso aí não é uma verdade, você começa a criar uma história, dizer que isso aí é uma história, isso aí talvez não é para mim agora, isso aqui vai ser talvez para o futuro, nesse momento eu não quero. Mas Deus está falando a nós todos os dias de nossa vida. Não precisa ser uma pregação, mas é um momento. Eu fico pensando assim, aquele momento que Deus fala com você, muda tudo. Sabe por que eu digo que é um momento? Naquele momento que Moisés ficou 5 minutos na presença dele, mudou a vida dele. E esses momentos, irmão, existem nos filhos de Deus. Não que possa ser uma sarça pegando fogo, mas é o Espírito Santo tomando você. E esses momentos mudam você, mas você tem que querer. Amém. Olha aqui. E ele vai usar algumas expressões, vai dizer assim: olha, preste bem atenção, você tem que sentar. Irmão, isso não pode acontecer. O próprio Jesus diz em João 14, quem está falando é Jesus. Se você tem uma Bíblia em letras vermelhas, né, quando Jesus fala, você logo vai perceber. Em verdade, eu digo: quem crê em mim também fará as obras que eu faço. Quem crê em quem? Em Cristo, em Jesus. As obras que eu faço, maiores do que essas. Falam por quê? Porque eu vou para o Pai. E a igreja tem que fazer essa obra.
porque você saiu do lado dele, da quinta costela. Aonde está essa igreja? Aonde está essa igreja? Que manifesta os sinais da palavra de Deus. Olha aqui. Ele vai dizer assim, em Mateus 21, 18, fala: ora pela manhã, preste bem atenção, a gente está falando de um poder que foi deixado, de uma duplicada espírito que foi deixado para a igreja. Ele vai dizer: ora pela manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus. E quando viu a figueira no caminho, mudou-se dela e não encontrou, procurou nela e não encontrou nada nela, senão folhas. Ele disse: e agora em diante não cresça mais fruto em ti. Você está vendo o que Jesus está fazendo? O que está acontecendo? Isso aqui é uma questão fina, mas vamos continuar. E logo a figueira seca. E quando os discípulos viram isso, ficaram maravilhados. Disse: quando cedo secou a figueira? Jesus respondeu. Agora escute bem aqui o que Jesus vai responder. Ele disse: em verdade vos digo, se tiverdes fé. Primeira coisa é isso: fé. E não duvidar, não só fareis. Ele está dizendo que você vai fazer se você tem fé. Olha aqui o que foi feito à figueira. Mas também se disser a este monte, levanta, lança no mar, assim será feito. É difícil entender isso, irmão. Se eu disser assim, lá na nossa região existe um monte chamado Cambirela. É o monte mais alto que nós temos. Então, você assim, eu apontasse para que esse monte sai dali e vai cair lá no mar. E aí, como é que foi? O que faz acontecer isso? Por que acontece isso com Jesus quando ele fala para a figueira: ninguém mais coma fruto de ti? E seca. Você já pensou nisso? Tem um propósito. Tem uma condição. Sabia que a figueira é Israel? Ou você não sabe? O que aconteceu com a figueira? Ela só tinha folha, ela não produziu o quê? Frutos. Você já viu quantas palavras que tem Jesus falando de frutos? Ele fala assim naquela plantinha: está aqui há 3 anos e ainda não deu fruto. Daí ele diz assim: então corta e coloca no fogo. Daí ele diz: não, Senhor, vamos cavar aqui, vamos adubar, vamos esperar mais um ano. Se ela der fruto, ela fica. Se ela não, será cortada. Olha você de novo. Jesus imprimindo frutos. Quero mostrar e dizer para vocês que essas questões de fruto, você vai perceber que então existe um tempo determinado para você e eu produzir frutos na palavra. Você entende? Existe, a palavra está vindo, a palavra está chegando, a palavra está entrando em você. Você vai ter que começar a produzir frutos do Espírito. Porque se não produz, Jesus disse o quê? Corta. João Batista, vamos falar alguma coisa? Fala. É a árvore que não produzir, corta e joga no fogo. E muito está dizendo várias vezes. Porque é da natureza dos filhos de Deus produzir frutos. Então ele está convictando isso por nós, colocando isso em nós para dizer que é da nossa natureza. E ele vai continuar dizendo aqui, observe, ele não diz que você ora para isso. Não. Ele está dizendo: fará. Você fará. Você entende isso? Vamos tentar chegar nesse ponto.
Se você disser a esta montanha, e não duvidar, você terá que dizer não o que eu disse, mas o que você disse. Você crê nisso? Porque de vez que é difícil explicar isso numa linha da fé. Porque a fé parece que ela é meio assim, longe, né? Mas quem tem uma experiência de fé, que teve uma mudança na sua vida, que você teve uma experiência, você entende o que eu estou falando para você. Agora vamos continuar. Eu vou chegar ainda a abrir esse entendimento para você. Marcos 11:12 fala assim: se você disser a esse monte, de novo, agora era em Mateus, agora estamos em Marcos. Se você dizer a esse monte, não duvidares em seu coração, mas creres que você disse aconteceu, você pode ter o que disser. Agora o irmão Brano vai entrar no assunto. Foi tudo tranquilo, né? Como é que você está aí? Você precisa de alguma coisa? Você precisa de $1 milhão? Peça! Quem é que tem coragem? Aqui estou. Não é um marketing aqui, não estou usando marketing. Agora tem, irmãos, tem pontos da Bíblia que Deus deixou, é igual um mar. Sei que muitas pessoas não conhecem uma pistola. Claro que no dia não tem travamento, mas uma pistola tem travamento. Ela tem um travamento de segurança, ela não coloca a munição dentro do ferrolho, ela vai estar dentro de uma câmera ali, que é o carregador. Então é totalmente várias coisas que acontecem para quê? Para a proteção da pessoa quando vai usar aquela arma. Só que a pessoa, para saber usar aquela arma, ela vai saber tudo isso que eu estou falando para você. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Escute bem agora. Para você produzir isso, um monte lá vai cair lá no mar, ou um monte de cabidela vai cair lá no mar, como é que vai ter que acontecer? Eu preciso de motivo, eu preciso de objetivo, e eu preciso da vontade de Deus, porque eu nunca posso ir contra a vontade de Deus se Ele não pediu isto. E aí está a condição. Qual é o meu motivo para aquele monte ir lá? Meu motivo é para mostrar para todo mundo que Deus está comigo. Motivo egoísta. Não vai ter. Você entendeu? Não vai ter. Agora eu vou te explicar uma coisa que aconteceu e você pode ir buscar na ciência. A ciência diz que aconteceu isso. Você vai procurar na ciência, eles vão dizer, não, aconteceu alguma coisa aqui. Porque está Josué está numa batalha. A batalha é do povo de Deus, lutando, uma guerra. E o que acontece? Cada vez que escurecia, estava escurecendo, eles começavam a perder a guerra. O que Josué fala? Só fique lá, pare, para ter claridade e vencer a batalha. Em 24 horas o sol ficou parado e o povo de Deus venceu a batalha. Ai, não pode ser. Procure a ciência, procure, estude para ver o que aconteceu. Está além desse momento. Agora eles não sabem explicar, mas a Bíblia sabe explicar. Josué é um homem? Ou é um Deus? É um homem. Josué é um homem que, através da fé, de um motivo certo, que era para salvar vida, ajudar os filhos de Deus, ele toma uma posição de fé só para ti. Então agora ele tem um motivo certo e o objetivo é vencer a batalha. E aquilo Deus deu a batalha a ele. E isso estava na vontade de Deus. Você começa a entender por que quando nós pedimos uma coisa a gente tem que saber o motivo. De vez por que você está lutando? Por que você está passando essa prova? Por que está acontecendo isso com você? Você sabe. Daí quando você sabe, você tem outro motivo para ser manifestado. E a partir da hora que o motivo está certo, acontece o objetivo.
os seus filhos. E eu fico pensando, até hoje eu fico pensando, quero falar assim, eu falei aqui para a igreja, você quer $1 milhão? É o que o irmão Bruna falou para aquela mulher. A primeira coisa que ele falou assim, ó, ela falou a coisa certa. E o irmão Bruna disse assim, ó, Deus mandou falar que possa assumir qualquer coisa. Daí ela já sabia que era. Agora o problema está aqui. É a sugestão. O irmão Bruna disse, não é pobre, é $1 milhão. É uma sugestão boa, né? É pobre. Deve passar umas lutas, né? Gasta $1 milhão. Não, a sua irmã está de cadeira de roda. Pensa. Ela foi curada. Olha a outra sugestão. Mas $1 milhão é vida? Não é. A cadeira que ela está ali, é claro que a irmã dela está na cadeira de roda, mas isso aí vai ter algum problema com a vida eterna? Não! O que ele está querendo? Salvar seus filhos. Aqui estão eles. Eles nem viram a palavra. Eles estavam ali, é tudo assim. Uma banda vai e eles recebem. Você percebe? Motivo certo, objetivo vai acontecer. Amém. Por isso que devemos soldar nos nossos corações para ver os nossos motivos, irmãos. Quando entramos pelaquela porta, a gente deve entender qual é o nosso motivo. Hoje a gente teve uma reunião sobre música. Então, eu fico pensando, nosso motivo é adorar a Deus, engrandecer o seu nome, engrandecer o seu reino e dizer que nós precisamos dele. Amém. Todos os sentidos de nossas vidas. Então, você começa a ver a palavra se manifestando. E o irmão Bruno vai dizer assim, ó, motivo e objetivo. É claro que você precisa ter uma razão para isso. Você precisa ter uma razão. Você não pode ter fé a menos que tenha alguma razão que faça isso, alguma coisa, alguma necessidade que seja legítima, irmão. É muito fácil, né? Chegar aqui e dizer assim, Senhor, aqui preciso, me dê isso, me dê aquilo, né? Será que é uma razão legítima? Ou é um espírito de egoísmo? Você já pensou nisso? Ou aquela coisa que tudo tem que girar ao redor de mim? Tudo, não. Se não girar ao meu redor, eu não quero. Eu fico baguncinho, eu fico isso. Irmão, esse espírito é o mais que tem hoje nessa era. Viu? Eu estou falando para você, eu posso pegar e trazer aqui e mostrar para você o que acontece hoje com a família e com o Espírito. E você diz que você não crê nisso? Deixa eu lembrar aqui desse rapidamente na minha mente. Ele vai dizer assim, ó, que nos últimos dias os homens seriam amantes de... Que tipo de espírito é esse? Você sabe o que é amante de si? Orgulhoso. Se acha, tem que ser a vontade dele, senão já fica. Você entendeu? Está ali na escritura, se eu puxar as outras coisas que estão nesse versículo, você vai ficar assustado. Aborrece pai, aborrece mãe, tem isso. Por que está escrito? Porque Paulo viu isso nesses últimos dias. Amém. Você sabe, né? Esse não é o nosso assunto, estamos entrando para outro caminho, mas vamos colocar ele de volta aqui no trilho. Atos, você está aí, Atos 19, 13. Olha bem aqui. Por isso que eu estou dizendo, se o motivo e o objetivo está certo, você está de acordo com a vontade de Deus, né? Não é isso que a palavra diz? Motivo e objetivo certo, você está com a palavra de Deus. Agora vamos entender, quando o motivo e o objetivo não está certo, o que acontece com nós? O que está acontecendo com essa pessoa que está acontecendo aqui? Ó? Olhe bem. Ele vai dizer assim, ó. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos, olha só, espíritos malignos, dizendo: excomungam-nos por Jesus, a quem
Paulo prega. Você percebeu aqui? Aqui está acontecendo uma coisa assim, irmão. Pensam que é uma brincadeira. Fala assim, ó. Em nome do Senhor Jesus, eu expulso esse diabo. Canto a Deus, mas não sabe quem é Deus. Pensa que é uma brincadeira. Louvam a Deus, achando que é qualquer coisa como deve ser louvar e não tem uma vida. Então isso vai gerando uma coisa que Paulo agora vai mostrar para nós. Olha só o que acontece. 14. E os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. Você percebeu? Esses 7 estavam na casa de Deus. Não é lá fora não, que não conhece nada da palavra de Deus. Eles estão ali. E o pai dele é sacerdote, como fosse um pastor hoje. Mas eles queriam o quê? É o motivo deles estão certos? Eles querem outra coisa. Eles querem outra necessidade. Então agora você começa a perceber o Paulo falando. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Para que ele serve? Mas vós aí, quem sois? Eu conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, pregador do Evangelho, apóstolo, enviado de Deus. E vocês aí, certo? Quem são? Você já percebeu que o espírito imundo sabe quem é aqueles que são filhos e filhas de Deus? Você já percebeu? Por isso que muitas vezes eles afrontam, tentam afrontar. Eles sabem. Jesus chegou só naquele momento lá naquela cidade, ele disse: o Senhor chegou fora do tempo, não é esse momento aí. Não, mas saia dele. Vai, eu não posso, podemos entrar no corpo? Pode entrar no corpo. Você está vendo? Aqui mostra uma coisa importante para nós, irmãos. Olha, vai dizer assim, ó, 16. Exaltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorou-se de todos, porém, mais do que eles, de tal maneira que nu e feridos fugiram daquelas casas. E foi isso notório a todos os que habitavam em Efésio, tanto judeus como gregos. Assim caiu temor sobre todos eles no nome do Senhor Jesus, e era engrandecido. O nome de Jesus era engrandecido. Irmão, não foi chamado, vai dar problema. Você não pode pegar uma coisa que você não sabe. Paulo, ele sabia o que estava fazendo porque ele recebeu do Senhor. Você entende? Ele está falando, quando ele fala da Santa Ceia, eu recebi do Senhor, eu não recebi de homens. Então ele está falando de uma coisa que ele recebeu do Senhor. Então a gente deve entender uma coisa importante, irmão. Quando você não sabe o que está mexendo, não queira invocar coisa que você não sabe. Agora, quando aquilo entra em você e aquilo se manifesta, e o teu motivo e o teu objetivo está certo, Deus vai fazer aquilo acontecer. Amém. Você acha que é o que mais hoje acontece? Você vê na internet, você vê gente louvando Deus e daí você fala de uma coisa importante. Eu quero que você não é só estar ali daquele jeito, falar disso, fala bem, fala não sei o que, fala daquilo, daí você puxa uma linha só. E a vida? Como é que está a vida daquela pessoa que serve a Deus? Como é que ele está agindo? Aí isso é um problema. Porque irmão Branda diz assim, ó, os 7 selos já foi revelado. Glórias a Deus. Depois sabe qual é a outra posição que ele toma? Ele diz assim, ó, você tem que viver o cristianismo. Segunda, e a terceira qual é? É a manifestação da palavra. Uma encaixa com a outra. Se você não vive, você não consegue manifestar a palavra nem para tocar no coração de uma pessoa. Agora, quando você vive, aquilo flui, leva ao coração, aquele impacta a pessoa. Porque há uma unção sobre isso, irmão. Então viva. Viva o que ele nombrando a desejar. Viva um sermão. Não pregue um sermão. Viva.
Então ele está claramente dizendo isso para nós. Vamos para frente. Ele vai dizer assim, ó, a mensagem é: porque pequena Belém. E se nós permanecemos se vós permanecer em mim, e minhas palavras em vós, de novo, então pedires, e que quiseres, vocês serão feitos. Deus prometeu isso. E se você dizer a esta montanha, de novo ele está dizendo, esta montanha, mova-se, e não duvidar em seu coração, mas acredite que você disser, aconteceu, você poderá ter o que disser. Eu farei e também, ainda maior do que isso, ele fará, pois eu vou para o meu Pai, que prometeu. Não é só Jesus que prometeu, foi o próprio Deus que prometeu. Daí você vai dizer assim, não, gente, por que você está falando sempre disso da montanha? Por que isso? Você está entendendo aonde estamos chegando? Estamos chegando numa encruzilhada, irmão. Estamos chegando numa posição, ou você crê totalmente na palavra, ou você não crê. O que estamos aqui em jogo? Você lembra da arma? A arma tem um travamento que não pode ser usada quando tem que destravar e tem que puxar o ferrolho. Então, você tem que saber o motivo e o objetivo. E tem que conhecer a vontade de Deus. Senão, ela nunca vai disparar. Olha aqui. O aviso depois do julgamento. Escute bem. O aviso depois do julgamento. Quando você implora qualquer coisa a Deus, você tem que ter uma razão para isso. Você consegue entender? Quando você pede alguma coisa para Deus, você tem que ter uma razão, um motivo que não seja egoísta, um motivo que você está fazendo com amor, para você entender o que eu estou falando. Por que as coisas não acontecem? Porque talvez os nossos objetivos não vão de acordo com a vontade de Deus. Vamos um pouquinho mais à frente. É exatamente como está escrito, o que tantas vezes me refiro. Se você disser, de novo, irmão, de novo, na mensagem de novo. Se você disser a esse monte, mova, e não duvidar, mas crer que você disser, acontece, você poderá ter o que dizer. Agora, isso totalmente controlado. Agora, olha só o que ele vai dizer agora. Isso é totalmente controlado pelo motivo e objetivo. Ele diz, vê, ele está dizendo, vai dizer, você está vendo? Tudo esse motivo é controlado por uma coisa, pelo motivo e objetivo. Olha, igreja, você está vendo? Ele continua. Senão ele não vai acontecer. Vê, você simplesmente não pode sair daqui. É aí que muitos de nós cometemos muitos erros. É sair e dizer, agora vou lhe mostrar que tenho fé para fazer isso. Agora você está errado em começar com. Deus não lhe dá presentes apenas para brincar com ele. Você agora entendeu? Quando o irmão começa a entrar, motivo objetivo. Deus tem dom, deu dom para todos os filhos de Deus, Ele deu dom. Você, se é um filho de Deus, você tem dom. Alguns têm até demais. É bom, né? Tem uns que receberam 5 e depois vão receber mais porque eles cumpriram aquilo que receberam. Então, agora, pense nisso. O que está acontecendo aqui? Você recebe um dom. É para o seu uso? Amém. Vou pegar uma pessoa que é bem conhecida, é da tecnologia, mas você vai entender. O Elvis Presley não recebeu dom. A voz era uma voz diferente. Quando ele cantava, parecia anjo. Ele se expressava. Tanto que ele tocava aquelas músicas cristãs, o pessoal ficava.
Depois que ele pega, transfere o dom dele para as músicas seculares. Por isso que o Mombrana diz assim, ele vendeu a sua primogenitura por vários milhares de Cadillac. Vendeu por dinheiro. Por isso que você logo percebe que ele dura só porque assim, quando você vende, você já percebeu isso? Quer dizer, você é. Aqui está o seguinte, você conhece a palavra. Daí quando você vende, você já viu o que acontece com a pessoa? Você já percebeu? O que aconteceu com Judas? Ele não se matou? O que você acha que aconteceu também com a Presley? Ele se matou. De uma maneira nenhuma, se matou nas drogas. Porque entra um tormento, irmão. Quando você nega a Deus, você sabe muito bem o que está acontecendo. Começa a entrar um tormento. Que é um espírito. E começa a tormentar a tua alma. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Ele vai levar para onde? Por isso que eles precisam se drogar para tirar aquela unção diabólica que está na sua mente, que eles não conseguem tirar, porque a única maneira de tirar aquilo ali é só através do Espírito Santo, é só se render ao Espírito Santo, é só através de arrependimento. E eles não querem se arrepender porque eles estão muito ricos, eles não vão fazer isso, eles não vão se dobrar a Deus. Cuide com isso. Olha aqui. Vamos entender. Vou fechar esse quadro aqui. Também quero ler Filipenses com vocês. Filipenses, Filipenses. Você. Vou usar uma palavra aqui que quero usar em outro contexto, mas quero colocar lá para você. Você sabe o que é princípios? A palavra princípio parece assim. Eu não estou falando de princípio como fosse assim. O princípio do mundo, como é que foi? Não, eu estou falando de princípios que tem as coisas. Se a gente for falar assim, qual é o princípio da salvação? Daí você vai puxar assim, o princípio da salvação é ouvir a palavra de Deus, é crer na palavra de Deus. Esse é o princípio da salvação. Se você for falar de arrependimento, princípio do arrependimento, você vai se lembrar de Atos 32. Arrepender-se cada um de faz que, né? Ali está o princípio daquilo. Assim é na ciência, existe um princípio. Quando você estuda alguma mecânica, quando você estuda gravidade, sempre existe um princípio que não pode ser quebrado. E na palavra de Deus existem vários princípios que não podem ser quebrados, irmão. Você entende isso? Existe o princípio da salvação, existe o princípio de se libertar, existem vários princípios dentro da palavra de Deus que você tem que pegar aqueles princípios e aplicar na sua vida. Se no natural e espiritual, você entende? Para mim botar água lá para cima da minha casa, eu preciso de uma bomba, né? Se a rede não funciona e a água está aqui embaixo, eu preciso de um princípio. Esse é o princípio da pressão, da gravidade. E é isso que eu quero que você entenda. Existem princípios. E na nossa vida existem esses tipos de princípios que a gente tem que colocar em prática em nossa vida através da palavra de Deus. Deixa eu só terminar com a música aqui. A Filipenses. Olha bem o que vai acontecer aqui. Filipenses, no verso. Vamos ler o 13 e depois vamos voltar para o 5. Capítulo 13? Não, Filipenses capítulo 2. E no verso 13, mas depois voltamos para o 5. Vamos ler só o primeiro 13. Porque Deus é o que opera em vós também o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Peraí, vamos entender isso. Isso está falando para quem? Para filhos de Deus, que tem uma experiência que sabe que aquilo que Deus coloca em ti, você sente que essa é a vontade de Deus, porque colocou dentro de tu sente que vem de Deus. Então ali está o querer aquilo e o efetuar. E muitas coisas que não é boa para ti, Deus tira de você também. Então é isso que eu quero que você entenda. Agora você vai entender o verso 5. Olha lá, o verso 5 começa, para a gente entender o que acontece. Aqui está falando
uma questão de Cristo, olha bem. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mesmo sentimento. Qual o sentimento que teve em Cristo Jesus? A gente entender qual é isso? É o princípio. Quando você vê essa questão, você vai entender qual é o princípio que estava em Cristo Jesus. Isso é princípio. Daí Paulo vai dizer que sendo em forma de Deus, olha só, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Princípios. O que ele está querendo dizer? Eu não vou tirar a glória de Deus, pertence a Ele. Olha só, esse é um princípio de um cristão. Ele nunca vai querer tirar a glória de qualquer um irmão. Eu não quero tirar a glória dele, não quero tirar a glória dele, eu não quero tirar a glória de ninguém. Porque quando você tira a glória dele, você sai do princípio do que Jesus está ensinando para nós. Bem? Agora, olha bem o que vai acontecer aqui. Ele vai dizer assim, ó. Isso é muito bom, isso é palavra pura. Olha aqui. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. Outro princípio que está ali, obediência. Princípio de novo. Quem ensinou nós? Jesus Cristo. Ele foi obediente. Por isso que o irmão Branham diz assim: obediência total que dá o direito do quê? Do Espírito Santo. De novo. Você entende? Os princípios dentro da palavra de Deus. Continuamos. Por isso também Deus exaltou soberanamente. Agora está a chave. Irmão, aprenda uma coisa. Quando você é obediente, o pai, quando o pai tem uma filha, um filho obediente, o que ele faz? Ele tem prazer em exaltar o filho. Ele tem alegria no filho. Não é verdade? Tem alegria. Ele diz, esse meu filho só me dá alegria. Por quê? Porque ele se exalta no filho. Olha ver se não é isso que está acontecendo agora com Deus. Olha aqui. Por isso também Deus exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todos os nomes. Já pensasse? Por que aconteceu isso? Porque ele foi obediente. Ele cedeu os seus direitos. E tudo isso é princípio de Jesus explicando. Ele não quis ser igual a Deus. Ele não queria a glória de Deus. Mas o pai falou assim: não, filho, você vai receber um nome acima de todos os nomes. Olha aqui, se não é isso, percebam. Por isso também Deus exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todos os nomes. Para que ao nome de Jesus dobre todos os joelhos do que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aí que está, irmão. Glória a Deus. Quer ser grande? Submeta aos princípios. Amém. Submeta aos princípios, irmão. Isso está em qualquer lugar. Na igreja, na família, entre os irmãos, entre os seus serviços. Você nunca vai ser, irmão, você nunca vai querer com isso. Alguém sempre está vendo. Talvez um chefe teu está vendo quando você é humilde, quando você é sincero, quando você trata bem as pessoas, quando alguém está vendo. E não que você queira isso, de repente alguém te chamando. Percebi que tu é desse jeito, assim, assim, e depois a gente coloca ele numa posição. Deve ser um sabe como. Vou dar um exemplo real, um exemplo aqui real, que pertence à nossa igreja, que pertence ao nosso povo. E eu vou dizer uma coisa: quando Deus está no assunto, é Deus que está no assunto. Vou dar esse exemplo porque talvez a gente só dá exemplo de Bíblia, né? Só dá exemplo da Bíblia. Não, vou dar um exemplo real para você entender. E um dia que você estiver lá com ele, você fale e vê se não isso é verdade. Deus trabalhou com o nosso irmão Aderbal. Ele estava lá no Rio de Janeiro. Sabe como é que aconteceu isso? O
pregador que estava pregando, ele voltando assim, ele estava prontinho para ir para o carnaval. Prontinho para ir para o carnaval. Prontinho. Ele assim pegou o rádio. O rádio parou bem na estação ali, estava tendo uma pregação. Você que está com a roupa tal, com a calça tal, Deus está falando com você. É comigo? É comigo, meu que fala. Naquele momento, ele sentiu que Deus estava falando com ele através do rádio. Deus trabalhou, você pensa que isso é brincadeira? Deus trabalhou com o povo através de um peixe grande que jogou. Agora Deus está trabalhando através de um rádio sobre um irmão. E ele diz assim, ele batalha, não tinha nem dinheiro, não tinha nem recebido dinheiro ainda. Ele pescava, era pescador, estava no embarcado, não tinha recebido. Ele falou assim, eu vou lá na casa da minha irmã, vou pedir o dinheiro e vou embora. Deus falou comigo, chegou para a irmã e disse assim, o patrão disse, não, eu preciso do dinheiro. Não, só daqui a quinzena tal, não podemos pagar agora. Ah, mas tá bom, então eu vou lá para minha irmã e pedir o dinheiro. Daqui um sobrinho dele que tem dinheiro, deu para ele. O pobre patrão ficou preocupado que ele estava com um problema. Já pensou isso? O pobre patrão chega a dizer assim, eu acho que ele está com problema, ele tem problema na cabeça dele. E ele foi. Chegou aqui, a esposa estava lá, não estava em casa, foi lá, voltou. Eu só estou ampliando rápido para você dizer. Eu quero mostrar uma coisa que acontece quando Deus manda ir. Quando ele vai, ele tem proteção para ele. Não importa, não pense nada, deixe Deus levar. Quando toca isso no meu coração, deixe Deus fazer. Não fique duvidando de nada. Ele vem, começa a trabalhar. Uma questão de vigilância dela, uma vizinha próxima ali que conhecia ele. Falou assim, eu tenho uma oportunidade lá na universidade. Um homem que não sabe ler, não sabe escrever. Tem uma oportunidade de vigilância. Ele assim, não, foi lá, falou com ela, falou assim, o pai dessa vizinha era o chefe lá na universidade. Sim, não. Vai lá e preenche seus papéis, pronto, começa a trabalhar. Vai ele começa a trabalhar como um vigilante na universidade. Acabou aí? Não acabou aí. Porque Deus tem uma coisa maior para o seu filho. Ele ia cumprir o seu serviço. Sempre foi uma pessoa de disciplina. Se você quer ser uma devoto, você vai ver ele cumprindo as coisas, tudo certo. Chegou um determinado tempo, o que aconteceu? O chefe chama ele. Diz assim, você agora, como é um cargo de confiança, você vai ficar o chefe da segurança. Como a empresa faz isso? Federal. Não, cara, você vai ficar o chefe do seu. Agora, se não quiser, ele falou assim, ele até questionou, esse que eu fico pensando assim, ele questionou, ele disse assim, mas eu não sei ler, não sei se não sei, mas vai fazer o ponto. Não importa, pede para algum desse vigilante fazer. Você agora é o chefe da segurança. Vou tomar uma posição. E se torna o chefe da segurança. Quem está com o negócio? Deus. Você entende? Por que você já correndo igual um louco? Entregue seus caminhos a Deus. Amém. José da gente estava quem? Quem estava no negócio? Deus. Amém. A nossa vida sempre é Deus que está no negócio. Mas só que a gente tem vezes quando a gente não aprende, a gente gosta de correr como Jacó, né? Sai correndo, corre ali, arranja lá, e faz aquilo, faz para a patroa, faz engano. Daí a pouquinho ele vai entender que Deus ia cruzar a mão do pai dele na bênção. Aí ele vai ficar mais ainda. E quando ele faz isso, ele cruza a mão nos seus filhos. E aí José está falando, ô pai, está abençoando o menor? Não, Deus cruzou a mão para abençoar o menor. Você entendeu? Isso é um relato verdadeiro. Você um dia se encontrar com uma menor, você tem isso. E ele vai contar mais, quando eu for, eu passei muito rápido. E a gente vê o que Deus faz para os seus filhos. Amém? Amém. Né? Então, confie em Deus. Entregue seus caminhos a Deus. E tudo isso Ele fará com você. Não é só por causa dos benefícios.
Mas Deus, Ele é um Pai que gosta de abençoar os filhos. Amém. Princípios. Então, princípios, motivos e objetivos. A vontade de Deus, como Jesus diz, não seja feita a minha vontade, seja a vontade em tua obra. Então, se a gente tem esses 4 princípios, motivo, objetivo e vontade de Deus, estamos caminhando por uma coisa, porque o próprio Deus engrandeceu o nome de Jesus para ser maior, né? Amém?